Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora da Escola de Humanidades do PPGH PUC-RS. E eu sou Leonardo Fetter, doutorando pelo PPGH PUC-RS. E esse é o podcast Tem Profissional da História aí? Criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício da nossa profissão em instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Vem conosco e descubra uma sólida e desafiadora profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? O nosso convidado de hoje é o professor Durval Muniz Albuquerque Júnior. O professor Durval possui graduação em História pela Universidade Estadual da Paraíba, mestrado e doutorado em História pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutorado em Educação pela Universidade de Barcelona e em Teoria e Filosofia da História pela Universidade de Coimbra. Professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atualmente é professor visitante da Universidade Estadual da Paraíba e professor permanente dos programas de pós-graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Possui larga experiência e amplo reconhecimento nacional e internacional na área de Teoria e Filosofia da História, sendo uma das principais referências nesta área. Durval é pesquisador 1 do CNPq e vem conversar conosco sobre o papel do historiador na pesquisa, no ensino e as especificidades da narrativa histórica, questão estruturante na produção e divulgação do nosso conhecimento. Muito obrigada, Durval, por participar deste projeto. Durval, no seu recente livro, O Tecelão dos Tempos, você propõe uma necessidade urgente de refletirmos sobre o papel do historiador na pesquisa, no ensino e na sua relação com a memória e o patrimônio, ou seja, os usos públicos do passado. Então, qual o papel da história e dos historiadores? A história, antes de mais nada, ela estabelece uma relação entre o presente e o passado, né? Entre os vários passados. Quer dizer, ela serve para desnaturalizar o presente, problematizar um presente naturalizado, à medida que esse presente é colocado em relação com os diferentes passados, à medida que o historiador escava a diferença entre o presente e o passado, verifica o que tem de realmente atual no presente e o que no presente, na verdade, vem de outras épocas. Ou seja, o historiador mede a nossa distância em relação ao passado e estabelece as diferenças, as descontinuidades entre as temporalidades, avaliando o que efetivamente no contemporâneo é atual e o que no contemporâneo, na verdade, advém de outras épocas e outros momentos. O historiador, à medida que desnaturaliza o presente, né, eu costumo dizer que o historiador propõe, inclusive, uma atividade lúdica, que é de imaginariamente você sair do presente, ir para o passado e olhar o presente de fora. Ou seja, você toma o passado como um pré-texto ou um texto prévio, a partir do qual você olha, você estranha o presente, você desnaturaliza o presente, você problematiza o presente. A história só tem sentido se ela se dirigir ao presente. A história não tem sentido por causa do passado. Não é o passado propriamente que interessa, mas é como o passado pode incidir criticamente na nossa relação com o presente, como o passado pode nos fazer ter uma relação de alteridade com o nosso próprio presente. Quer dizer, o passado serve de pretexto para a gente olhar de fora esse presente, desnaturalizá-lo, problematizá-lo, manter uma relação crítica com o presente. Ou seja, os passados oferecem essa possibilidade da gente olhar esse presente, pensar esse presente como produto de uma historicidade, quer dizer, não pensar o presente como alguma coisa que é assim, sempre foi assim e sempre será assim,
Ou seja, a história, antes de mais nada, nos ensina, inclusive, a conviver com a temporalidade das coisas, em assumir a temporalidade, o caráter temporal de todas as coisas, como tudo é temporal, que não é fácil. Os homens têm uma tendência conservadora de buscar a permanência, a eternidade, a não mudança. Então, a história também é o ensinamento dos homens conviver e aceitar a mudança, aceitar a diferença. E, portanto, a gente ter pessoas subjetivamente menos conservadoras. As ciências humanas, de uma forma geral, elas não têm outra função a não ser produção de subjetividade. Nós produzimos sujeitos, que é a coisa mais importante do mundo, porque todas as outras coisas serão usadas pelos sujeitos humanos. Então, se a física se dedica à matéria, mas a matéria em si mesma, né, ela vai, em grande medida, ser utilizada. A energia nuclear depende de como os homens vão usar a energia nuclear. Então, depende da subjetividade humana. Então, nós, as humanidades, na escola, né, o ensino de história, por exemplo, tem a função de formar subjetividades. Subjetividades críticas, subjetividades que têm uma relação crítica com o seu presente, que têm uma relação crítica com as verdades que nos constituem. Então, a história é, antes de tudo, a historicização das próprias verdades que nos constituem, das imagens que nos explicam, das narrativas que nos explicam. Então, a história é sempre análise de discurso. Eu acho engraçadíssimo quando alguém propõe que a análise de discurso é só uma metodologia especial da história. Toda história é análise de discurso, porque é a análise de narrativas que nos constituem, que nos constroem como sujeitos, que constrói os eventos, que constrói aquilo que a gente chama de realidade. A realidade é uma construção narrativa. E para quem a história deve ser feita? A história deve ser feita, em grande medida, em função daqueles personagens que são aqueles que não são aquinhoados pelo poder no presente. A história sempre implica uma escolha política. Fazer história, escrever história, ensinar história é uma atividade política desde a raiz, porque a gente tem que fazer escolhas. A gente escolhe desde o tema que a gente vai tratar, a gente escolhe o arquivo, o recorte que a gente vai fazer no arquivo, a gente escolhe os personagens que a gente vai trazer para frente da cena, a gente escolhe por onde a gente vai olhar a história. Que perspectiva, a partir de que perspectiva, a partir de que visão, a gente escolhe como a gente vai narrar a história, como vamos contá-la, que estratégias narrativas. E em tudo isso tem uma escolha política. Você sempre terá que escolher se você vai, como dizia Benjamin, você vai olhar a história com o olhar dos vencedores, você vai olhar a história a partir do olhar dos vencidos. Você tem que fazer escolhas de que lado você vai ficar. O historiador não tem neutralidade. Ele nunca tem neutralidade. Por mais que ele queira ser neutro, na verdade, ele vai se colocar a favor de uma dada narrativa, de uma dada visão de mundo, de uma dada perspectiva. Então, ele vai sempre fazer uma escolha política. Então, se você é uma historiadora feminista, você vai contar a história se posicionando, tentando colocar o olhar das mulheres e a atuação das mulheres, a ação das mulheres no centro. Se você quer construir uma obra antirracista, você vai se colocar numa determinada posição. Quer dizer, sempre vamos ter que fazer escolhas no momento de contar, no momento de narrar. A questão da narrativa é um tema constante e caro para você ao longo de sua trajetória intelectual. A narrativa é estruturante da construção do nosso conhecimento e não apenas um suporte. Como contar uma história? Quais os cuidados devemos ter na produção de conhecimento rigoroso e ao mesmo tempo inteligível? Primeiro, eu acho que isso é fundamental. Escrever para os outros lerem. Escrever para comunicar. O historiador, ele só tem sentido se ele se comunica com o público. A história só tem sentido se ele chega até as pessoas. E isso tem a ver com uma história narrada. Os grandes historiadores são grandes narradores. Os clássicos da historiografia, os livros que ficam, são os livros bem contados, bem narrados.
É muito interessante que os formuladores da ideia da disciplina como ciência, no século XIX, todos eles reconheciam o caráter artístico da história. Desde Ranke, passando por Droysen, Carlyle, Michelet, todos reconheciam o caráter artístico da história, da escrita da história. O momento científico da história é o momento disciplinar, é o momento do arquivo, da pesquisa, da crítica documental, da análise, da interpretação. Mas existe um momento artístico que é o momento da escrita, da elaboração do texto, que foi esquecido pelas duas grandes escolas historiográficas que prevaleceram no século XX. Tanto a escola dos análises como o materialismo histórico faziam de conta que o historiador não escrevia. Tinha uma grande preocupação com a questão teórica, com a questão metodológica, com a questão política, mas esqueciam que tudo isso se materializava numa narrativa. Todas as atividades do historiador resultam no texto. A sua pesquisa desemboca no texto. A sua metodologia desemboca no texto. A sua teoria desemboca no texto. Quer dizer, a sua visão política tem que estar presente no texto. As posições de sujeito são todas construídas no interior do texto. A própria voz do historiador é construída textualmente. O historiador se separa da voz dos seus personagens no texto. Quer dizer, ele tem que marcar na narrativa o lugar dele e o lugar dos personagens que ele conta. O que, na verdade, acontece é que quase sempre os historiadores escamoteiam a sua presença no texto. O historiador faz de conta que o texto não é dele. Quer dizer, ao contrário do narrador literário, que constrói um lugar para ele na narrativa, nem que seja através de um alter ego, que é o personagem, o historiador só diz eu no momento de apresentar a pesquisa. Normalmente, o historiador só diz eu no momento da metodologia, no momento de dizer na introdução o cansaço que foi fazer a pesquisa, como sofreu, como leu 280 obras, como teve que desempoeirar o arquivo, todas as dificuldades. Aí ele diz eu. Mas quando começa a contar a história, aí ele some. Ele vai para um nós majestático, vai para um nós geral, majestático, que ninguém sabe propriamente quem é esse nós. Que, na verdade, é uma estratégia narrativa de inclusão do leitor no texto. Com esse nós, a gente, muito sabidamente, faz o leitor concordar com a gente, já de início. Quer dizer, o nosso leitor já concorda com o que a gente está dizendo. Por isso que a gente diz nós, porque a gente chama o leitor para dentro do texto e faz ele concordar com a gente. Além de que todos os nossos colegas, porque esse nós também inclui todo mundo que a gente cita como autoridade. Então, todos aqueles autores que fazem parte da nosso argumento de autoridade, quando eu cito Thompson, eu invoco um argumento de autoridade. Quando eu cito Hobsbawm, eu estou conferindo autoridade ao meu texto com essa citação. E aí ele também faz parte desse nós. E, é claro, os personagens. Em grande medida, a história cria a ilusão que a história conta-se por si mesma, ou que o passado conta-se por si mesmo, ou que são os personagens que contam a sua própria história. Se a gente pega, por exemplo, o Menóquio, no Queijo e os Vermes, de Ginsburg, na verdade, Menóquio fala uma série de coisas que só Ginsburg poderia falar. Ginsburg se esconde atrás de Menóquio e faz Menóquio ser um materialista histórico vivendo no século XVI. Ele diz coisas e olha a história de um jeito que ele não poderia olhar, porque ele é um camponês de uma outra época e ele olha para a história, para a sua própria história, como Ginsburg, na verdade, olha. Então, Ginsburg se esconde atrás do personagem e faz o personagem dizer as coisas que ele quer dizer. Então, nós, historiadores, temos essa estratégia de não assumir. Isso tem implicação, na medida que a gente não assume aquilo que, efetivamente, não construímos uma voz separada. Por exemplo, em Montaigu, do Leroy Ladurie, é mais escandaloso ainda, porque ao final da introdução, o Ladurie vai atribuir ao livro ao inquisidor que produziu o documento inquisitorial.
ele vai dizer que ele apenas organizou as notas do inquisidor. Quer dizer, isso é gravíssimo, porque você transforma o inquisidor no autor do livro de história. Por quê? Porque o Lado Rio está pretensamente querendo fazer uma etnografia histórica, o que é uma impossibilidade, porque etnografia você faz com pessoas vivas. Etnografia do passado é engraçadíssimo você fazer. Então, para se fazer uma etnografia, você tem que estar lá. E quem é que estava lá? O inquisidor. E, portanto, ele atribui o livro ao inquisidor, porque aí a ideia da etnografia histórica se realiza. Ou seja, ele nega-se completamente como autor. Então, essas são estratégias que os historiadores utilizam para construir o seu lugar no interior do texto, que a gente tem sempre que construir esse lugar. Mas o que mais me preocupa é justamente que a historiografia fale para as pessoas entenderem. Fale para fora da academia. Como é que a gente vai combater negacionismos? Como é que a gente vai combater versões completamente interessadas e deturpadas da história se a gente não sabe se comunicar? Se a gente escreve pensando no nosso par, se a gente escreve pensando no nosso colega e não no público? Por que que os jornalistas escrevem livros de história e vendem tanto? Porque o jornalista aprende a escrever pensando no público. O jornalista está sempre pensando no leitor. Ele escreve para o leitor. A gente escreve pensando no nosso colega. A gente escreve para o nosso colega. A gente não escreve para o público. E a gente desaprende tanto que mesmo quando a gente é chamado a escrever num jornal, aí na TV, dar uma entrevista, muitas vezes a gente não consegue falar uma linguagem que seja entendida pelas pessoas. Então, como é que a gente vai se contrapor aos achismos, por exemplo, históricos do YouTube, dos blogs, pessoas que vão falar a linguagem que todo mundo entende, vão falar barbaridades, mas vão falar numa linguagem que as pessoas recepcionam. Eu sempre digo que uma das grandes tragédias brasileiras é justamente o fato de que os nossos pensadores de direita conseguem se comunicar e falar muito melhor do que os nossos pensadores de esquerda. Os nossos pensadores de esquerda escrevem para ninguém ler, fala para ninguém entender. Quer dizer, se você compara Gilberto Freire com Florestan Fernandes, não tem nem cabimento. Quer dizer, dá para comparar a escrita de Gilberto Freire com a escrita de Florestan Fernandes? Não é mera coincidência que a narrativa de nação, a metanarrativa de nação de Freire, se popularizou. E hoje está aí no desfile da escola de samba, no Boi de Parintins, está lá a narrativa de Brasil de Gilberto Freire. A de Florestan jamais, não vai passar da academia, porque não tem quem consiga. São livros dificílimos, complexos, abstratos, muito conceituais. É muito interessante que a maioria dos livros materialistas tem pouca materialidade, tem muito conceito, muita abstração. Uma outra coisa, durante muito tempo os historiadores sequer falaram dos espaços. O espaço é uma ausência, é uma abstração. Não fala dos objetos. A vida humana sem objetos, sem as coisas que estão ao nosso lado no dia a dia, não. Quer dizer, o personagem histórico não tem corpo, não tem sexo. O personagem histórico tem um nome, tem ideias, tem discursos, tem ações, mas ele não tem corpo, ele não tem carnalidade. Ou seja, que é a nossa materialidade. A nossa materialidade é o nosso corpo. E toda a nossa relação com o mundo é mediada pelo corpo. Tudo que a gente faz, inclusive o nosso pensamento, é produto do corpo. Como já dizia Nietzsche, nós pensamos através do nosso corpo, dos afetos que o mundo faz ao nosso corpo. Quer dizer, a gente pensa, conceitua, porque a realidade bate na nossa sensibilidade e pede conceito, pede que a gente entenda, compreenda. Então, eu venho há bastante tempo realmente discutindo essa questão da escrita, porque eu acho que é uma coisa crucial na nossa profissão. Inclusive para a gente enfrentar todos esses negacionismos, todas essas deturpações que a historiografia, que a história, de uma forma geral, é vítima. Por quê? Porque os negacionistas não negam as interpretações dos eventos. Eles negam os próprios eventos. Eles negam as certezas factuais,
que é o tipo de certeza que nós, historiadores, podemos oferecer. Já que nós fomos para o arquivo, a gente pode oferecer certezas factuais. A gente não se entende sobre as interpretações. As interpretações são abertas. Nunca haverá na ciência uma interpretação absoluta. A ciência não é o lugar da certeza definitiva e absoluta. É da construção de verdades provisórias, situadas, justificadas, apoiadas em método, em teorias. Ou seja, a gente só vai contrapor as certezas que a gente pode oferecer, que são as certezas factuais, se a gente souber transformar essas certezas numa narrativa que seja apreensível pelas pessoas. Seu trabalho tem inspirado a criação de diversos produtos culturais interessantíssimos, como a peça de teatro A Invenção do Nordeste, baseada no seu livro. Como a narrativa histórica pode contribuir para a reflexão crítica e o pensamento criativo nas mais diversas áreas? Poderia nos falar também do papel do ensino de história e de sua importância na construção da vida coletiva? Primeiro, eu acho que ela tem que seduzir. Eu acho que a gente tem que seduzir quem está fora do ramo. Aquilo que a gente escreve tem que chegar nos outros, tem que afetar os outros, tem que provocar os outros. Que eu fico muito feliz que A Invenção do Nordeste é um livro provocativo, é um livro que provoca, é um livro que incomoda, e é um livro que afeta, é um livro que emociona, que questiona. Quer dizer, é um livro que desde que foi lançado tem gente que fica irada com ele, e isso é bom. Quer dizer, a gente fazer coisas, por exemplo, uma das pessoas que resenhou o livro nos Estados Unidos disse que ele era um livro perigoso. Eu acho ótimo fazer coisas que são perigosas, quer dizer, que tenha algum impacto e que, ao mesmo tempo, seja sedutor. E, claro, eu acho que a gente tem que circular também e aceitar as demandas. Eu sou uma pessoa que aceito essas coisas, né? Essas loucuras, essas demandas que vêm de outras áreas. Eu adoro embarcar nessas coisas. Da assessoria a grupo de teatro, agora já estou com outro grupo de teatro em São Paulo, que vai fazer uma outra peça sobre a presença dos nordestinos em São Paulo, e a gente está lá conversando, um grupo de teatro da zona leste de São Paulo, onde a presença dos nordestinos é muito intensa, um grupo chamado Estopou Balaio, olha o nome do grupo. E eu acho que isso é fundamental, né? Uma obra de história que sai dos muros da universidade, que se transforma em outros produtos culturais, que leva o conteúdo daquilo que a gente escreve para outras formas de elaboração. O texto, por exemplo, da Invenção do Nordeste, a peça teatral, é um texto completamente outro, é um texto elaborado por dois dramaturgos, o Henrique Fontes e o Pablo Capistrano. O Invenção Nordeste já deu origem a 2 curtas-metragens, um chamado Olhar Daltônico, que faz uma crítica a esse Nordeste sempre em cinza, esse Nordeste que não tem cores, e um outro chamado Cabaceiras, que na verdade é uma crítica àquele conjunto de filmes que foi feito nessa cidade paraibana, né? Tipo Alto da Compadecida, Lisbela e o Prisioneiro, foram todos feitos numa cidade paraibana chamada Cabaceiras, que tem inclusive um letreiro hoje, Hollywood, com R, Hollywood, porque é o lugar de produção desses filmes. O filme faz uma crítica, né, o documentário faz uma crítica ao fato de que você elimina tudo que tem de moderno na cidade, inclusive o fato que a cidade é do lado de um rio, e que o rio inundou a cidade várias vezes ao longo de sua história. Então, assim, esses filmes são filmados sempre no mesmo lugar, então você já identifica a mesma pedra, o mesmo cacto, porque eles são uma série de filmes feitos nos mesmos cenários. Então, o filme é muito interessante porque ele vai mostrar esse lado da cidade que é apagado, as antenas parabólicas, a dimensão moderna, o asfalto, a estrada que chega lá. Então, eu fico muito, muito feliz e que tenho escrito livros paradidáticos. Então, assim, tenho me preocupado com isso, que aquilo que eu produzo se transforme em outros produtos.
Para isso, evidentemente, você tem que aceitar o desafio de trabalhar com outras pessoas, de tentar se aproximar de outras linguagens. Eu me interesso muito pela questão da linguagem, não apenas a questão escrita, mas vou dar agora um curso, por exemplo, sobre George de Huberman e a questão da imagem, né? O meu curso vai ser um curso inteirinho sobre George de Huberman, porque a gente tem que preocupar-se com a imagem. Não é aceitável que os historiadores não reflitam sobre a imagem. Como é que vamos escrever a história do século XX sem ter o domínio sobre a imagem? Além do fato de que a escrita é imagem. A gente está muito acostumado à imagem visual. Quando a gente fala de imagem, a gente pensa na imagem visual. Mas a historiografia é figurativa. A escrita da história é produtora de imagens. E a potência de um livro de história tem a ver com as imagens que ele constitui, que ele cria, como ele figura o passado. Então, um livro de história, quer dizer, Michelet sabia muito bem disso, um grande criador de imagens, um extraordinário criador de imagens, como Gilberto Freire, extraordinários criadores de imagens. Então, a escrita da história é a criação de cenas, de cenários, de figuras. Tudo isso é imagético. Então, refletir sobre a dimensão figurativa, que foi o grande crime de Hyde-White, né, foi mostrar o caráter figurativo do trabalho do historiador. A gente lida com as figuras de linguagem, a gente trabalha com os tropos linguísticos, a gente trabalha com a capacidade da narrativa de produzir imagem. Veja, o historiador trabalha com um ausente, que é o passado. Trabalha com alguma coisa que não tem uma presença. E que você vai ter que construir uma presença, ou seja, você vai ter que figurar, dar uma figurabilidade a esse ausente. Então, construir o passado é construir figuras, é construir imagens. Há uma diferença entre a escravidão imaginada por Freire e a escravidão imaginada, por exemplo, por Sidney Chalhoub, ou imaginada por Silva Lara, ou seja, né, são imagens diferenciadas. Pensar a relação senhor-escravo harmonicamente é uma imagem. Pensá-la conflitivamente é outra imagem. São imagens distintas. Gilberto Freire tem uma potência enorme de nos convencer das coisas mais reacionárias, porque é um grande criador de imagens. Ele tem um texto extraordinário, eu sempre cito isso porque é um exemplo. Ele tem um texto em que ele nos convence que a família patriarcal não podia resistir ao surgimento da luz elétrica. Então ele diz assim: a luz elétrica pôs tudo às claras, e a família patriarcal só sobrevivia por causa das zonas de sombra. A família patriarcal precisava de coisas não ditas, de coisas obscuras, escondidas, para sobreviver. À medida que a luz elétrica veio, tornou tudo às claras, a família patriarcal entrou em decadência. Veja que coisa genial, porque nos dá uma explicação, nos convence claramente, é uma imagem. Como, por exemplo, o famoso texto dele sobre o moleque, que o moleque é o grande inimigo, o grande medo do burguês é o moleque, porque o burguês tem medo do assobio do moleque, de passar na rua e o moleque assobiar e fazer uma crítica a ele. Ou seja, ele tem essa capacidade de criar imagens, como Ariano tem, como Ariano Suassuna tem. Quer dizer, por que o Nordeste é uma região tão bem elaborada, com um imaginário tão difícil de se contrapor? Porque nós temos grandes produtores de imagens. Nós temos todo o romance de 30, nós temos Glauber, nós temos uma quantidade enorme de gente com capacidade de criar esse imaginário poderosíssimo que é o imaginário em todo o Nordeste. Ou seja, o historiador tem que refletir sobre isso, até porque nós vamos entrar numa nova era, pós-pandemia, em que a imagem vai estar, inclusive, presente no ensino, inclusive a nossa imagem. E como vamos produzir imagem para construir as nossas aulas. As aulas sempre foram narrativa. Uma aula de história é uma narrativa. Uma aula é uma narrativa.
que a gente tem que saber tecer. Uma boa aula é uma aula que tem começo, meio e fim, que tem um enredo, que tem um fio condutor, que é um problema. A mesma coisa que é um texto de história, qualquer livro, qualquer texto de história tem um fio condutor, que é o problema, que é a questão. A mesma coisa é uma aula. Quando a gente vai dar uma aula, a gente tem que saber o que a gente quer mostrar para o aluno. É muito pobre achar que a função do professor de história, ao dar a Revolução Francesa, é fazer o aluno ter informações sobre dados sobre a Revolução Francesa e decorar, memorizar os dados. A Revolução Francesa deve servir de pretexto para uma discussão, para uma problematização que incida sobre o presente. O que a partir da Revolução Francesa ainda nos diz respeito, ainda nos toca, ainda nos questiona. Inclusive, vendo onde você ensina. Uma coisa é você dar aula sobre a Revolução Francesa para uma escola privada de classe média alta. Outra coisa é você dar aula sobre a Revolução Francesa para uma escola pública numa favela. As questões são outras. Por quê? Porque você vai fazer com que os alunos se mobilizem, se movimentem, tenham interesse dependendo das questões que você colocar em sala de aula. Não é o conteúdo por si mesmo que vai entusiasmar e seduzir os alunos. Revolução Francesa por si mesmo não seduz ninguém. Eles vão dizer uma coisa velha, para que eu quero saber essa coisa velha, né? Quer dizer, a primeira coisa que eles dizem. Ou seja, você tem que transformar a coisa velha em coisa nova, viva, que diga respeito a eles. Quando os negros da sua sala souber que a escravidão tem a ver com as condições de vida deles hoje, eles compreenderem essa relação entre a escravidão e a situação que ele vive, isso vai interpelá-lo, isso vai mobilizá-lo, isso vai afetá-lo, isso vai fazer com que ele deixe de ser aquele aluno com olhar blasé, cara de paisagem, apenas aguentando a aula, torcendo para ela acabar. Ele vai se envolver. Envolver os alunos é preciso. A mesma coisa um texto escrito. Quer dizer, quando eu escrevo um livro, eu sempre começo meus livros, inclusive, mostrando o que eles têm a ver comigo, com a minha vida. Eu sempre mostro que as minhas pesquisas têm a ver com minha vida. Eu vou estudar certas coisas que me incomodam, porque elas têm a ver comigo, têm a ver com a minha vida. E aí tem a ver com a vida de outras pessoas. Se o Nordeste me incomoda, é porque, se o imaginário do Nordeste me incomoda, é porque eu sou nordestino. Se a masculinidade do Nordeste me incomoda, é porque eu sou um homem do Nordeste. Se a dita cultura nordestina me incomoda, é porque pretensamente eu sou produto e estou dentro dessa cultura nordestina. Então, as coisas que eu pesquiso têm a ver comigo. Então, seria isso. Muito obrigada, Durval, por participar deste projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.